Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego falando aqui do seu canal de Química no YouTube e o canal Salada Química. Galera, hoje eu quero conversar com vocês sobre um problema que os cariocas estão passando e tem saído muito no noticiário, que é a questão da qualidade da água que está abastecendo as casas da cidade do Rio de Janeiro. A partir do dia 3 de janeiro, começaram a aparecer muitas reclamações nas redes sociais com relação à qualidade da água que os cariocas estavam recebendo nas suas torneiras. Algumas reclamações quanto ao gosto muito forte, um odor desagradável e também um aspecto barrento. No dia 7 de janeiro, a empresa SEDAI, que é a responsável pelo tratamento e distribuição das águas no Rio de Janeiro, confirmou a presença de um material orgânico chamado geosmina. Num primeiro momento, eu quero falar um pouquinho para vocês justamente sobre a estrutura dessa molécula. Eis aqui, galera, a então muito falada atualmente geosmina. Quando a gente se refere na questão estrutural da molécula, ela é uma molécula orgânica, um composto orgânico, bicíclico. Nós temos aqui 2 ciclos, cada um com 6 carbonos. Nós temos uma cadeia carbônica ramificada. Um detalhe interessante também é a função orgânica álcool presente na estrutura da geosmina. E esses círculos vermelhos que vocês estão vendo aqui na estrutura são os carbonos quirais que a geosmina apresenta. Com relação às suas características, principalmente propriedades organolépticas, que são aquelas que têm relação com os órgãos dos sentidos, como por exemplo cheiro, sabor, nós podemos dizer que a geosmina, ela lembra muito um cheiro de terra molhada. Se a concentração tiver um pouco mais elevada, ela já vai lembrar um pouco o cheiro de fungo. A geosmina, galera, ela é um material característico da proliferação de micro-organismos. Alguns micro-organismos, principalmente as cianobactérias, produzem essa toxina, a geosmina. E um detalhe importante que eu posso falar para vocês é que, apesar dela ser considerada uma toxina, essa substância está presente em coisas que nós comemos no nosso dia a dia. Por exemplo, na beterraba, alguns tipos de vinho também têm a geosmina e algumas espécies de peixe. Claro, galera, que nesses materiais a sua concentração é muito baixa. A geosmina em concentrações baixas, ela é praticamente inofensiva aos seres humanos. E em muitos casos você tem os sintomas característicos da toxicidade da geosmina, como por exemplo náuseas, enjoo, vômito, diarreia, que são justamente os sintomas que os moradores do Rio de Janeiro relataram ao terem consumido essa água. Uma outra informação que eu preciso que você saiba é que a geosmina, apesar de estar contida nessa água contaminada, ela não é considerada um parâmetro de contaminação da água. Ou seja, não existem níveis de concentração que sejam permitidos ou proibidos da geosmina na água, mas sabe-se que quanto maior a sua concentração, maior o grau de toxicidade daquela água. Quando nós falamos em parâmetros para contaminação da água, os principais que devem ser buscados são a presença de metais pesados, como por exemplo chumbo e cádmio, que estão presentes nas pilhas e baterias, hidrocarbonetos, que estão presentes em matéria orgânica, alguns tipos também de fertilizantes, agrotóxicos, que são substâncias ricas em compostos organoclorados, e as cianobactérias, que produzem muitas toxinas. Espera aí. Eu falei que as cianobactérias produzem muitas toxinas. Vocês lembram que alguns minutos atrás eu dei uma informação para vocês dizendo que a geosmina é produzida principalmente por cianobactérias. Então, se a gente parar para pensar e analisar, se a geosmina em si não é o problema, ela revela um problema que a água provavelmente tem. Uma água que tem uma contaminação por cianobactérias certamente terá uma alta concentração de geosmina. E vale ressaltar
que se a água dos cariocas está realmente contaminada com essa substância, é certo que ela provavelmente já atingiu um nível de eutrofização. Lembra lá das suas aulas de biologia que quando nós alimentamos um recurso hídrico, por exemplo, um lago ou uma represa, com muito material orgânico, muita fonte de nitrogênio e fósforo, começa a acontecer o processo de eutrofização, que é a superreprodução de alguns tipos de bactéria, criando aquela famosa cena que nós vemos em alguns tipos de lago, que é aquela água totalmente esverdeada. Materiais orgânicos despejados nesses recursos hídricos, fertilizantes agrícolas, agrotóxicos, são substâncias ricas em nitratos e fosfatos, em outras palavras, são fontes de nitrogênio e fósforo para essas algas. Muitas pessoas podem questionar o tratamento que a água dos cariocas está recebendo. Mas galera, a verdade é que a água do Rio de Janeiro, a água que é captada, ela está tão suja, mas tão suja que o tratamento convencional não consegue executar a limpeza plena dessa água. Isso significa então que os mananciais de água, ou seja, aquele local onde a água é captada, possui um alto grau de poluição, um alto grau de cianobactérias, muita matéria orgânica e acaba que o tratamento de água convencional se torna ineficiente. Aquelas etapas, todas as etapas que você já estudou de tratamento de água, coagulação, floculação, decanta, filtra, carvão, se tudo isso não está sendo capaz de gerar uma limpeza adequada da água, você deve ter uma noção aí do quão suja de fato está o manancial de onde essa água está sendo captada. Cerca de 8 milhões de pessoas dependem do rio Guandu para o abastecimento de água. O curso original do rio foi aumentado e nele chegam rios muito poluídos, como, por exemplo, o Ipiranga, entre outros. E esses rios recebem esgoto e efluentes da região metropolitana do Rio de Janeiro. É nítido, galera, o alto grau de degradação dessa bacia, com pessoas ocupando as faixas marginais e desmatamento. Será feita a aplicação de carvão ativado pulverizado adicional no tratamento da água. Só para lembrar, em 2018, municípios do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, também sofreram com o gosto e o cheiro da água devido à presença dessa substância, a geosmina. No mesmo ano, a água de Campina Grande e de outras 18 cidades do Cariri, no agreste paraibano, também apresentaram cheiro e sabor ruins. O fenômeno foi atribuído à variação do volume hídrico do açude que abastece a região, o que provocou o desequilíbrio do ecossistema. Esse problema que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro não é exclusivo dessa região. Muitos locais do nosso país sofrem com o problema de abastecimento da água justamente porque os seus recursos hídricos estão comprometidos pela poluição. Então, galera, na verdade, é necessário nós termos uma consciência ambiental e preservar esses recursos hídricos, para que a nossa geração e as futuras gerações possam usufruir de uma água de boa qualidade. Consciência ambiental aí, galera! E antes de nós fecharmos o nosso vídeo, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual a cidade que você mora, cidade e estado, e se aí na sua cidade você tem problemas com abastecimento de água, se você tem problemas na sua cidade com poluição das águas, conta aqui pra mim, deixa nos comentários. E se você quiser deixar também a sua opinião a respeito do tema, o que nós devemos fazer para melhorar a qualidade dos nossos recursos hídricos, só colocar aqui, galera. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Lembra que o like ajuda o trabalho do professor aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, porque nós temos aqui, galera, conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Vou ficando por aqui, muito em breve a gente se vê novamente, galera. Forte abraço e sucesso a todos vocês. Valeu!